Bom, eu vou ter agora uma reportagem exclusiva. Para o que você está fazendo agora. Pare aí, por favor, e assista comigo. O Balanço Geral teve acesso ao inquérito do caso Marilda. Qual que é o caso Marilda, Gotino? É o caso da psicóloga de 37 anos que foi encontrada morta dentro do porta-malas do próprio carro, na garagem de casa, com as mãos e os pés amarrados. Quem encontrou o corpo da Marilda foi o marido dela, o veterinário Pedro Antônio, de 62 anos. Essa é a casa. A Marilda disse ao marido que ia pedalar com uma bicicleta emprestada de um amigo. Disse também que voltaria no final da tarde, mas ela não apareceu. Pedro então resolveu ligar para este amigo perguntando sobre a esposa. E o amigo revelou que Marilda disse que foi abordada na rua por alguns usuários de drogas e que ela estaria apavorada. Mas como ela foi morta, ainda era um mistério. A psicóloga morava com o marido em Pouso Alegre. Pouso Alegre é uma cidade do sul de Minas que fica mais perto de São Paulo do que de Belo Horizonte. É uma cidade aqui pertinho de São Paulo. O corpo de Marilda foi sepultado em Bauru, no interior do estado, onde mora a mãe. Vamos lá. Agora, resultados de exames e laudos, além de depoimentos e do histórico médico da psicóloga, vão revelar muito sobre o que aconteceu com Marilda. A polícia já sabe que ela ingeriu bebida alcoólica, tomou remédios controlados no dia em que morreu. Marilda foi assassinada ou Marilda se suicidou? Mas como uma pessoa pode aparecer com as mãos e os pés amarrados dentro do porta-malas de um carro, tirando a própria vida? Presta atenção nessa reportagem exclusiva. O jornalismo da Record teve acesso ao inquérito e as novidades do caso você assiste a partir de agora. Para a família da psicóloga, parece inacreditável. Para minha mãe, até então está sendo mais difícil, né? Até então a gente não se conforma da forma, né, que ela foi morta, né? Até então, e tem muitas coisas atrás de tudo isso, que é o que a gente tenta buscar para entender o que realmente aconteceu. Mas tudo indica que a investigação da morte de Marilda Matias deve concluir que ela tirou a própria vida. O Balanço Geral teve acesso exclusivo ao inquérito de 265 páginas, com exames e informações sobre internações anteriores, laudos da necrópsia e todos os depoimentos colhidos pela polícia. A análise de uma amostra do sangue de Marilda comprova que no dia da morte ela ingeriu remédios para epilepsia de uso controlado e consumiu uma grande quantidade de bebida alcoólica. Na casa da vítima não havia sinais de arrombamento. No corpo também não foi achada qualquer lesão ou marca de violência. Não havia sinal de luta ou defesa. Nada indica que ela tenha sido atacada. Marilda foi encontrada morta no porta-malas do carro. O veículo estava estacionado na garagem. Ela estava com as mãos e os pés amarrados com uma fita. Usava roupa de ginástica e um capacete de ciclismo. Naquele dia, ela havia trocado mensagens com o marido. Disse que tinha pegado uma bicicleta emprestada e queria pedalar até uma cidade vizinha e que não levaria o celular. Em depoimento, Pedro disse que durante a troca de mensagens, Marilda mandou uma foto do carro que ela tinha conseguido estacionar de ré, o que era atípico, e que ela até se gabou da manobra. A suspeita é de que toda essa história tenha sido criada para maquiar o suicídio que ela já planejava. Quando Pedro encontrou o corpo da esposa, ficou desorientado e passou a ligar para conhecidos e para a polícia, segundo o inquérito. Ele foi atrás do IML, delegacia, ligou para amigos, polícia, foi atrás de câmeras, pegou o carro, fez o trajeto que possivelmente ela faria se estivesse andando de bicicleta. Nos lugares em que ele estava, todos foram ratificados, todos foram confirmados. Então, a princípio, ele foi sim o primeiro suspeito, logo em seguida descartado qualquer participação dele.
A perícia verificou que as amarras na região dos pulsos e dos tornozelos estavam frouxas e poderiam ter sido facilmente colocadas ou retiradas pela própria vítima. Para o advogado da família de Marilda, é bem provável que ela tenha entrado sozinha no porta-malas do carro. Ela teria condições de amarrar os pés, né? Que ela faria com as próprias mãos, e a amarração que ela tinha nas mãos, ela poderia fazer com a boca. Não era nada muito complexo que ela não pudesse fazer sozinha. E a morte pode ter sido pensada com antecedência. Desmarcou consulta, a questão do carro de ré, essa história de que estava sendo perseguida, um portão social da casa que nunca ficava aberto, ela deixou aberto. Então toda essa criação desse cenário dela foi premeditado, sim. Antes de morrer, Marilda também ligou para um amigo e contou que tinha sido perseguida na rua por usuários de drogas. Para o advogado, uma forma de sugerir possíveis suspeitos de um homicídio e não incriminar o próprio marido. A gente entende que ela talvez não tenha feito isso, montado todo esse cenário, não para incriminar alguém, mas talvez para justificar um possível não suicídio, um homicídio de uma autoria desconhecida. O marido informou à polícia que Marilda usava ansiolíticos, antidepressivos e remédios para dormir e que no início do ano ela ficou 5 dias em coma, depois de consumir álcool e medicamentos em excesso. Na adolescência, ela também já teria tentado tirar a própria vida, mas esses episódios eram motivos de vergonha para a psicóloga. Segundo o depoimento de uma amiga, Marilda era muito preocupada com a opinião dos outros. Essa mesma amiga disse que Marilda, inclusive, se afastou de todas as pessoas que mencionaram que ela havia tentado suicídio. Os segredos ela contava num diário que foi apreendido pela polícia e passava por perícia. Uma das anotações feitas por Marilda no diário prova que ela não estava bem. A psicóloga, inclusive, já estava decidida a se separar. De acordo com fontes, ela já havia comunicado a decisão para o companheiro, 20 anos mais velho que ela. Teria dito que a relação de 17 anos tinha chegado ao fim. Apesar do fim da relação, a amiga deixa claro que Marilda jamais falou mal do marido. Pelo contrário, tinha idolatria por ele. Numa das poucas conversas íntimas com a família, Marilda confidenciou que sonhava em ser mãe. Que queria uma vida, um filho, um marido, uma casa. Falei, você tem todos os caminhos, Marilda, para seguir a sua vida, né? Só que eu, como disse, ela tá com o Pedro há 17 anos, né? Ela gostava do Pedro, ela gostava muito dele, tanto que então ela ficou todo esse tempo com ele, não é por ficar, é porque ela gostava. Então, por que Marilda tiraria a própria vida? A irmã não sabe dizer a causa exata, mas revela que Marilda sofria de depressão desde os 19 anos. Doença comprovada por diagnósticos médicos e fichas de internação incluídos no inquérito. Foi muitos anos atrás, isso eu acredito que, não sei, né, como é a depressão, né, mas se passou muitos anos, né. A família que mora em Bauru, distante 390 quilômetros de Pouso Alegre, em Minas Gerais, onde Marilda vivia, não foi informada sobre o incidente do início do ano. Para eles, a ingestão de remédios e álcool tinha sido só um acidente. Não tiveram a chance de ajudar. A irmã lamenta muito. Lamenta não ter conseguido evitar o triste fim de quem tinha a vida inteira pela frente. Se a gente soubesse disso, a gente estaria mais a par e eu acho que isso teria sido evitado. O inquérito que vai determinar a causa da morte deve ser concluído em breve. O laudo definitivo, apontando qual é a causa da morte, e a perícia dos aparelhos apreendidos, celular, o tablet e o notebook, e também desse diário, e o delegado faz esse relatório final, e aí nós saberemos se nós teremos um homicídio ou um suicídio. Então, pelo que consta neste momento no inquérito, tudo leva a crer que a polícia vai para o caminho do suicídio. Diferente de muitos casos que nós já mostramos, onde a princípio se fala em suicídio e depois se descobre um crime por trás, esse é um caso ao contrário.
um caso diferente. É um caso em que, no começo, todos acreditavam que se tratava de um crime, pela forma que a moça foi encontrada. Mas na investigação, a polícia passa a acreditar que a Marilda, ela preparou a cena para não parecer um suicídio, porque ela não tinha força para continuar vivendo, mas ao mesmo tempo tinha vergonha do que iam falar dela depois da morte dela. Então ela queria criar uma situação de como ela tivesse sido levada por criminosos, assassinada, mas na verdade ela tirou a própria vida e por isso ela teria simulado, até porque estava frouxa a corda nas mãos e nos pés. E ela entra no carro depois de misturar remédios com bebida para provocar a morte. Nós estamos no Setembro Amarelo, nós estamos abordando esse tema do suicídio. Antigamente não se falava muito. É importante falar e se você tem pensamentos de morte na tua cabeça, na tua vida, você precisa de pedir ajuda, porque o suicídio não cabe arrependimento. No suicídio não cabe arrependimento. Acabou, acabou. E a tua vida é o teu bem mais precioso. Eu sei que você pode estar passando por lutas, por dificuldades, por várias situações dentro da tua mente, mas a morte é você encerrar essa passagem aqui. E eu acho que é muito importante pedir ajuda. Essa moça, ela se importava muito com o que as pessoas pensavam, mas ela já vinha sofrendo disso desde a adolescência. Ela já tinha, inclusive, tentado tirar a própria vida há muitos anos. E ela precisava realmente de ajuda. As condições em que o corpo foi encontrado é que permitem algumas dúvidas, né? A chave também estava dentro do porta-mala, então ela se trancou e ficou com a chave ali. Agora, o exame toxicológico não ficou pronto ainda para exatamente dizer se ela bebeu mesmo, se ela usou o remédio que ela tomava, os ansiolíticos todos. Então, são detalhes. Agora, você acredita que isso pode mudar? Mas pode mudar. Quando for na conclusão do inquérito para a polícia, para o delegado, ele afastou a suspeita do marido e começou a entrar nesse caminho de tirar a própria vida. Mas, quando chegar para o Ministério Público, o promotor ele vai enxergar toda a investigação que foi feita. E aí a gente vai dizer se ele vai aceitar a versão da polícia ou não.